Bom dia, igreja. Graça e paz. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos. Alguém desliga esse ventilador, por favor? Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no primeiro Salmo da Palavra de Deus. Salmos de número 1. Nesse salmo nós vemos uma pequena receita sobre como ser abençoado. Nós vemos as consequências dos dois caminhos, um caminho bom e o caminho ruim. Salmos 1, primeiro salmo da Bíblia. Eu vou ler aqui na versão King James, atualizada. O título é Os Dois Únicos Caminhos. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O título da mensagem de hoje é Sem Sinal. Vocês já perceberam que os nossos aparelhos eletrônicos hoje, quando eles ficam sem sinal, eles fazem todas as coisas secundárias, menos a função principal pela qual ele foi desenvolvido. Um telefone celular hoje em dia, que é o aparelho que fica mais nas nossas mãos, quando ele fica sem sinal, ele serve para alguma coisa? Ele serve às vezes para distração, para um entretenimento. Ele serve ali para você tirar foto, fazer um vídeo, menos para a função principal que ele foi criado, que é fazer a ligação. Se a gente for pensar numa televisão, num rádio, num GPS, sem sinal, ele não serve para nada. Ele não cumpre a principal função que ele foi desenvolvido. E nós vemos nesse salmo a importância de permanecer conectados com Cristo. Ele começa falando que bem-aventurado ou abençoado com felicidade. Eu fui pesquisar o significado de bem-aventurado. E ele traz várias palavras. Abençoado, a pessoa que vive em paz, a pessoa que é próspera. Mas uma palavra que me chamou a atenção é satisfeito. Aquela pessoa que é bem-aventurada é a pessoa que está satisfeita naquilo que está fazendo. Satisfeita na conduta. E um dos significados de satisfeito é contente. Contente naquilo que se fala ou naquilo que se faz. E eu faço uma pergunta. Nós estamos satisfeitos hoje com aquilo que nós estamos fazendo ou falando? Nós estamos contentes com a nossa conduta de continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo? Nós estamos com o nosso sinal lá em cima, ou às vezes nós estamos perdendo um pouco a conexão e fazendo as outras coisas que nós podemos fazer, menos a função principal pela qual nós fomos criados. Nós temos que ler a Bíblia. Ele começa o salmo falando: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pelos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita e de dia e de noite. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus e nós temos um entendimento de que esse livro, além de ser um livro histórico, é um livro que contém e é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Não tem nada aqui que não tenha sido Deus
que tenha feito as pessoas escreverem. Então, eu tenho a certeza absoluta de que tudo que está aqui não é uma mentira. Tudo que está aqui não é uma metáfora. Tudo que está aqui não é apenas para satisfazer o meu ego, ou para me instruir, ou para qualquer coisa. É para mudar a minha vida. Isso daqui é realmente o nosso manual de instrução para caminhar. E a pessoa que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ela não permanece do mesmo jeito. Ela tem a sua vida transformada. Ela tem o seu entendimento transformado. Ela tem o seu coração transformado. A pessoa que lê a Bíblia, ela conhece a palavra de Deus, ela consegue discernir bem os momentos. Ela não vai entrar em conflito por qualquer coisa. Ela não vai querer provar o seu ponto de vista forçadamente, a goela abaixo de qualquer pessoa. Eu lembro, logo quando eu me converti, o pastor contou uma história de 2 jovens seminaristas que saíram para fazer uma evangelização no bairro. E eles encontraram uma pessoa que estava desviada, afastada dos caminhos do Senhor. E eles perguntaram: e aí, como que você está? Tudo bem? Fizeram aquela introdução, aquela conversa. Nós estamos sentindo saudade de você e não sei o quê. E a pessoa falou, e eles começaram a discutir sobre alguns parâmetros da Bíblia. E discutiram e foram embora. Aí, os 2 seminaristas chegaram para o pastor e falaram orgulhosamente: nós encontramos fulano e demos uma aula de Bíblia para ele. E o pastor falou: é? E cadê o irmão que não está aqui? A nossa aula de Bíblia, muitas vezes, é para provar aquilo que nós sabemos, mas não é para engrandecer o amor de Deus na nossa vida. Nós queremos provar o quão conhecedores nós somos de alguma coisa. Qualquer pessoa inteligente que lê a Bíblia e que lê qualquer livro, ela vai conseguir ter argumentos para discutir com qualquer outra pessoa. Só que a Bíblia, ela não é apenas um livro. Ela é um livro vivo, que transforma a realidade. Não adianta, muitas vezes, a gente dar uma aula de Bíblia para as pessoas e perder o irmão. Não adianta a gente querer provar alguma coisa de uma maneira forçada e perder o irmão. Ninguém que lê a Bíblia permanece no mesmo sentido. Com absoluta certeza, quem lê a Bíblia tem a sua vida transformada. Nós vemos no Salmo 1, que é uma receita resumida. Existem 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Se nós percorrermos o caminho do bem, se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ter a nossa vida alinhada. Nós vamos ter dificuldades, mas nós não vamos entrar em desespero. Nós vamos descansar em Deus, porque Ele fala que os que creem, que permanecem em Cristo, são como árvores plantadas junto ao ribeiro, que as suas folhas não murcham e dão fruto no tempo certo. Quantos aqui já, com certeza, né, já utilizaram o GPS para fazer alguma viagem? Eu lembro, na primeira vez que eu usei o GPS para fazer uma viagem, nós saímos de Londrina para ir para Atibaia. Eu tinha um Ford Ka 2009, daquele modelinho pequenininho. Nós estávamos em 4. Era eu dirigindo, a minha esposa e 2 pessoas atrás. E no GPS marcava-se que nós iríamos chegar em Atibaia 2h30 da manhã. E a gente ficava confuso olhando para aquilo e falava assim: a gente nunca tinha visto um GPS. Era um GPS que tinha até televisão. Eu lembro que eu assistia a Copa naquele GPS da televisãozinha. E nós ficamos olhando para aquele GPS, às 2h30 da manhã vamos chegar em Atibaia. 2h30 da manhã vamos chegar em Atibaia. E a gente ficou pensando o que é
aquelas 2:30 da manhã, que a gente pensava, será que é a quantidade de hora que a gente vai demorar para chegar em tal lugar? Será que é o quê? Será que é o quê? Será que é o quê? E ficava fazendo perguntas. E nós chegamos lá, entendemos que era às 2:30 da manhã que nós iríamos chegar lá. Tinha momentos na viagem que o GPS perdia o sinal. E aquele horário variava. Era 3 horas, 2:40. E quando o sinal se perdia, a gente ficava assim, e agora? Sumiu. Eu lembro que gerava uma sensação, tipo de, e agora? Ufa, o GPS voltou. A gente via de madrugada, e se a gente ficar perdido? Só que o GPS sabia o tempo certo que a gente ia chegar lá. O GPS conhecia o caminho. Às vezes nós ficamos preocupados com as faltas de conexões que nós temos durante a nossa caminhada, durante o nosso dia, durante algum momento, mas está escrito, e isso é a nossa garantia, de que as nossas folhas não vão murchar, se nós estivermos conectados ao ribeiro, à fonte de água viva, que é Cristo. Nós vamos dar os frutos no tempo certo. Foi muito feliz o irmão Hélio em falar sobre quando nós estamos começando um projeto, um empreendimento, alguma coisa, nós dedicamos o nosso tempo, a nossa força, o nosso recurso para que aquilo se desenvolva. E no tempo certo, as coisas vão acontecer. Quando nós perdemos o sinal, nós ficamos como se fosse insatisfeitos com aquilo que está acontecendo. E nós começamos a querer buscar a satisfação em outras coisas. Quantos aqui trabalham por conta própria? Nesse começo de mês de janeiro, não foi um começo, não está sendo um começo fácil, pelo menos para mim, lá na gráfica. Tem sido um começo de ano, falo, meu Deus, cadê todo mundo? Não tem ninguém na rua, ninguém quer fazer impressão, ninguém quer comprar adesivo, ninguém quer comprar banner, ninguém quer fazer nada. Nós voltamos dia 6 de janeiro. E no dia 6 de janeiro nós vendemos 30, 40 reais. No dia 7 de janeiro, mais ou menos a mesma coisa, os 80, 100 reais. E eu tinha que pagar o aluguel na sexta-feira. Na quinta-feira, faltava uns 80% para eu pagar o aluguel. Eu falei, Cristo, Deus, Pai, Senhor, a gente começa, não sabe o que falar, né? Me ajuda. Porque se o Senhor me colocou aqui, não foi porque de bonito. Foi porque o Senhor tem um plano para isso. Eu não quero desonrar com a minha palavra. É difícil. E nós precisamos ter esse comportamento de querer honrar com aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos o costume lá em casa de ler um capítulo da Bíblia e fazer a nossa oração no café antes. No meio do café da manhã, vai tomando café da manhã, vai lendo, vai orando, junto com o Arthur. E naquele dia, o Arthur orou. Aí ele falou assim, papai, eu posso orar? Falei, pode. Aí, quem já viu o Arthur orando, vai reconhecer a oração. Ele pegou as nossas mãos e falou assim, papai do céu, sara meu pai, sara minha mãe, sara esse dia e sara as nossas vendas. Que a gente dorme bem, cuida dos nossos sonhos. Aí aquilo eu me emocionei. Aí falei, amém. Aí eu falei, papai, obrigado por esse momento. Ele olhou para mim e falou assim, só isso, papai? Rápido, né? Eu falei, filho, hoje foi rápido. E naquele dia a gente completou o dinheiro para pagar o aluguel. O que eu quero dizer
que na medida, é óbvio isso, nós que somos cristãos, nós temos os momentos de oscilação. Nós vamos ter altos e baixos. Nós vamos ter momentos em que nós não sabemos para onde ir. Mas Deus nos garante que nós somos bem-aventurados por meditar na palavra e por estar na presença dEle. Nós estamos satisfeitos em estar conectados com Cristo. E estar satisfeitos em estar conectados com Cristo é estar contente com aquilo que se fala ou aquilo que se faz. E nós não precisamos buscar a nossa satisfação em outras coisas. E quais são as outras coisas que muitas vezes nos distraem e nos impedem de chegar a essa satisfação? Eu acredito que cada um aqui tem o momento, o ponto, o gatilho, enfim, aquilo que te tira da presença de Deus. Então, é mais sábio, é mais sensato fugir desses pontos. Eu estava rolando esses dias o Facebook e vendo ali, e vi um vídeo de um rapaz que ele falava que a polícia dos Estados Unidos, eles são treinados para não conversar com as pessoas na hora de uma blitz, porque ele não sabe quem é o motorista que está dirigindo. Então ele faz a abordagem, pede para a pessoa encostar o carro, e ele chega e fala, sai do carro, faz as perguntas, e ele quer as respostas daquelas perguntas. Ele não quer que a pessoa converse outra coisa. Então, por exemplo, Carla, é isso, isso, isso? Eu quero que você me responda exatamente a minha pergunta. Eu não quero saber o seu nome, o seu telefone, o que você faz, não sei o quê. Aí o rapaz disse que ele foi parado pela polícia, a polícia pediu para ele o documento, pediu para ele descer do carro, e ele quis começar a puxar assunto com a polícia. Bem, mas eu estou aqui a passeio, eu estou aqui fazendo não sei o quê. Ele falou, eu não quero saber, eu quero que você responda as minhas perguntas. Por quê? Porque se é uma pessoa que tem alguma habilidade comercial, alguma habilidade na oratória, alguma habilidade em alguma coisa, possivelmente ele pode persuadir o policial, e aquilo que poderia ter sido uma coisa reta, acaba dando um jeitinho e acaba saindo. E aquilo que precisaria ser feito, não é feito. Vocês querem um exemplo disso? Na Bíblia? Ó, bati a mão aqui. Quando a serpente chega para Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, ela chega fazendo uma pergunta para Eva. Ela chega falando assim, vocês podem comer de qualquer coisa que está aqui, de todo fruto? Parafraseando. A Eva fala, não, a gente pode comer de tudo menos daquela árvore que está lá. Ela fala, por quê? Se no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente, com certeza vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Os seus olhos serão abertos e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. A Eva viu que o fruto era desejável, era gostoso, uau, é aquilo que eu quero. E ela caiu na armadilha que os olhos dela fez. Quer ver, ó? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para que dela se possa obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. E ele estava na sua companhia, que igualmente comeu. E se a conduta da Eva fosse igual ao do policial? Sai daqui, eu não quero conversar com você. Eu não quero ser persuadido por você. E quantas vezes nós temos as nossas dificuldades e esses gatilhos. Não dá nada fazer isso aqui. Isso aqui é o celular rolando, né? Não dá nada ficar fazendo isso aqui. Você pega e se distrai. E às vezes aí você curte algo que não deveria curtir. Você pega, absorve um conteúdo que não deveria absorver. Ou às vezes você está numa reunião de amigos e surge, ele fala aqui, ó, não segue o conselho dos ímpios. O que são ímpios? São aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, não professam a fé, praticam ao contrário daquilo que nós aprendemos aqui. E nós somos cristãos, e nós não podemos ser cristãos, eu falo isso para os pré-adolescentes, 007, cristãos, agente secreto. As pessoas precisam saber
que nós acreditamos em Cristo. Por isso que nós somos batizados e professamos publicamente a nossa crença. Então, quando nós estamos no conselho dos ímpios, o irmão faz uma piadinha, às vezes um pouco mais maliciosa, a gente ri. O irmão pega e faz alguma outra coisa e a gente acha engraçado. Problema do irmão. Você pode ser luz na vida do irmão, mas você também pode escolher em qual ambiente você frequenta. Se você permanecer ali, provavelmente, em pouco tempo, as piadinhas vão parar de ser assustadoras. Você vai começar a achar graça naquelas piadas. E não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Não dá nada você fazer isso aqui. Realmente não dá nada. Vou fazer, pode parecer normal. Eu tenho 38 anos hoje. Eu lembro quando eu era criança, eu não via tanta coisa sobre sexualidade, sobre fim do mundo e sobre OVNIs. A gente olhava aquilo e aquilo parecia que era algo distante, algo longe, algo que era inimaginável acontecer. Hoje está comum. A gente olha para essas coisas a qualquer momento. E as nossas crianças estão, como o Flávio falou, estão tendo acesso através do celular. A gente não está percebendo o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas e perseguidas. Existe uma teoria que fala sobre massa de manobra em massa, alguma coisa assim. Que eles vão introduzindo algum tema que hoje parece ser assustador, mas daqui a 20, 30 anos, as nossas crianças, o meu filho vai estar com 25, 35 anos, já não vai ser tão assustador para ele. Sabe, meus irmãos, nós estamos trocando o certo por momentos. Nós estamos trocando aquilo que nos salvou por momentos. E esses momentos são para satisfazer uma necessidade egoísta, que não acrescenta em nada na nossa vida. Quando nós perdemos o sinal com Cristo, nós perdemos a capacidade de nos comunicar. Existe um versículo que está em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Eu gosto desse versículo porque ele me faz lembrar de que sem Cristo eu não sou nada. E de que o pecado emburrece. Ele fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E algumas outras versões falam que é o princípio da sabedoria. Então, se o temor do Senhor é o princípio, é o início daquilo que nos traz uma sabedoria, um conhecimento, um discernimento, o contrário do temor do Senhor é o pecado. Então a gente pode entender que o pecado nos emburrece. Você já tentou conversar com uma pessoa que ela leva uma vida em pecado, em iniquidade, em desviada, e falar para ela que aquele pecado que ela está fazendo, aquela conduta que ela está tendo, não está de acordo com aquilo que a Bíblia fala? Muitas vezes aquela pessoa fala assim: você é um religioso, você está me julgando, você não sabe de nada, ela acusa você, mas ela não enxerga o que está acontecendo na vida dela. Em Ezequiel, capítulo 33, acho que versículo 3 e 4, fala assim, que se você, quando vier a espada, e você deixar de falar para o irmão sobre a palavra, e o irmão morrer, o sangue do irmão vai ser cobrado de você. Agora, se você falar e o irmão não quiser ouvir, aí as consequências é com o irmão. Olha lá.
mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo e se der por avisado, teria permitido que a sua vida fosse salva. Hoje a palavra ela vai ser mais rapidinha. Lá em Isaías, capítulo 59, o verso 1 ao verso 4. Nós vemos que aquilo que nos deixa... Eu quero pedir uma licença aqui para usar uma palavra, tá? Aquilo que nos deixa burro são os nossos pecados. Aquilo que nos afasta da sabedoria, do temor, do discernimento e de um relacionamento com Deus são os nossos pecados, que cauterizam os nossos corações, a nossa mente e nos impede de estabelecer um sinal. É como se o sinal estivesse aqui e os nossos receptores estivessem enferrujados. O braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Quantos de nós já ouvimos essa oração e já fizemos essa oração? Eu estou fazendo tudo certo e Deus não me ouve. Ou alguém fala, eu desisti de ser crente, eu desisti de ser cristão, porque Deus não me ouve. Eu estou fazendo aqui há, 50 anos e continuo nessa mesma vida. Deus não me ouve. A responsabilidade não é de Deus, não. Às vezes Deus tem um plano para aquilo. Igual na pregação passada da morte de Lázaro. Essa doença não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Só que se nós não estamos glorificando o nome de Deus com a nossa vida, as coisas ruins vão continuar indo. E ele continua. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus, ele permanece lá. São as nossas maldades, as nossas condutas, são as nossas iniquidades, os nossos pecados, que nos impede de ouvir a voz de Deus, que nos impede de nos relacionarmos com Deus, que impede do sinal chegar limpo em nós. Os vossos pecados, aqui nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentira. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Vocês já tentaram conversar com alguma pessoa sobre algum sentimento ruim que você está tendo? E aquela pessoa fazer uma ilustração aqui para exemplificar melhor o que eu estou dizendo. Eu tenho dificuldade com a minha esposa. Mentira, eu não tenho dificuldade nenhuma com a minha esposa. Minha esposa é uma bênção. Mas eu tenho uma dificuldade com ela. E eu chego, converso com meu irmão. Flávio, eu estou com uma dificuldade com a minha esposa. A Carla é isso, a Carla aquilo outro. A conversa do Flávio comigo. Ah, meu irmão, por que você está fazendo isso? Não continua não. Você está certo. Ela está errada. Onde já se viu agir dessa maneira? Os nossos conselhos, eles estão baseados aonde? Nossos conselhos, eles estão... Esse conselho é um conselho para matar o casamento. Não é um conselho... Como que deveria ser um conselho nessa situação? Meu irmão, eu te entendo. Realmente, o casamento às vezes é um desafio. Mas você já parou para pensar o porquê que ela está dizendo isso? Qual que é o motivo? Porque toda fala tem um motivo. Toda fala tem um sentimento escondido atrás daquilo. Se ela está reclamando de algo que a sua conduta está sendo assim, procura pensar um pouquinho qual é a raiz dessa fala dela.
Chama ela para orar, chama ela para conversar, tenha uma conversa sincera. E pergunta para ela: vocês já são adultos, vocês não têm mais tempo a perder. Conversem de uma maneira madura. Aí eu vou falar: olha, Flávio, obrigado pelo conselho, você é uma bênção, eu vou lá conversar com a minha esposa. Esposa, o que está acontecendo? Por que você está falando assim? O que aconteceu? Mas não, são pessoas, todos apoiam os seus argumentos em falatório vazio e mentira, e concebem maldades e fazem mais iniquidade. Então, cuidado com os conselhos que massageiam o seu ego. Porque muitas vezes nós vamos atrás de pessoas para ouvir exatamente aquilo que nós queremos ouvir. E nós, como cristãos, nós não temos que falar o que a pessoa quer ouvir. Nós temos que falar o que a Bíblia fala. Nós temos que falar aquilo que é certo. Mas nós não podemos falar também de uma maneira forçadamente, que deixe a pessoa pior do que ela está. Nós precisamos ser sábios nessa conduta. Eu tenho para mim, isso é uma inferência minha, que quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu me relaciono com Cristo, eu percebo que eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. E isso me garante uma serenidade. Porque não sou eu, é Cristo. Teve, há uns 2 meses atrás, a pregação que eu fiz sobre amáveis e não descartáveis, que eu comecei sobre Isaías 53. Do 1 ao 7. Lá fala o profeta Isaías falando sobre a crucificação de Cristo, cerca de 600, 700 anos antes da crucificação. E ele fala que ele era desprezado, que ele era escarnecido, e as pessoas faziam pouco caso de Cristo. E como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a boca, ele só continuou. E isso me põe no meu lugar, porque não fui eu que foi crucificado, foi Cristo que foi crucificado. Então não é o evangelho segundo aquilo que eu acredito, é o evangelho segundo a Cristo. Então quando nós falamos aquilo que Cristo pediu para que nós falássemos, às vezes não é muito confortável de se ouvir, mas com certeza vai fazer diferença na nossa vida. Então quando alguma pessoa vier te procurar para falar alguma coisa, não massageie o ego dessa pessoa, mas também não seja grosseira a ponto de querer dar uma aula de Bíblia para essa pessoa e afastar essa pessoa ainda mais dos caminhos. Acolha o que aquela pessoa tem para falar e ajude verdadeiramente o que aquela pessoa tem para ser ajudada. Nós não somos juízes. Todas as vezes em que nós assumimos um papel de juiz e colocamos a vida da pessoa debaixo de um jugo, nós estamos assumindo o papel de Satanás. Porque Satanás quis ser o juiz, quis ser Deus. E Deus é o único juiz na nossa vida. Mas também nós não podemos nos valer do discurso: não me julgue. Fala, meu irmão, se você precisa de ajuda, vamos juntos. Agora, isso que você está fazendo está errado. Agora, se você não precisa e se você não quer, eu só posso orar por você. Nós estamos trocando momentos e não estamos vivendo aquilo que precisamos viver. Sabe aquela pessoa, voltando lá no Salmo 1, fala que os bem-aventurados, os satisfeitos, os contentes em Cristo, eles são o quê? Eles são como a árvore que está junto ao ribeiro, que dão o seu fruto no momento certo e as suas folhas não murcham. Vocês já se depararam com aquela pessoa inconstante? Aquela pessoa que muda de plano toda hora? Aquela pessoa que nunca termina o que começa? Aquela pessoa que ora quer ser, sei lá, alguma coisa e no outro dia quer ser outra coisa. Ora quer estudar uma coisa, ora quer estudar outra. Ora quer tocar violão, ora quer tocar bateria.
Ora quer ser isso, ora quer ser aquilo. Todos nós já passamos por momentos assim, aonde nós agimos pelo impulso e pelo ímpeto e escolhemos e fazemos escolhas erradas. Eu não vou falar que é natural fazer escolhas erradas. Não é natural fazer escolhas erradas. Nós escolhemos porque nós temos pressa. E nós, nessa pressa, somos levados pela força do nosso coração. E esse coração, a Bíblia fala que é enganoso. Deus falou, me bateu muito fortemente essa semana a respeito disso. De permanecer dentro daquilo que Cristo falou para mim. Cristo falou com certeza, com todos. Cristo já falou com o pastor, com a pastora, com a Luísa, com o Jairo, com a Débora, com o Hélio, com a Rayane, com a minha esposa, que está de 2 meses, 3 meses na verdade. Daqui a algumas semanas nós vamos saber se é um menino ou uma menina. Me ajudem em oração, porque eu ainda estou crendo que serão 2. Esses dias ela falou assim pra mim: amor, coloca a mão aqui, eu acho que eu tô sentindo 2 corações. Eu falei, amém, eu creio, eu quero 2 corações aí batendo. Eu já contei pra vocês a minha teoria, por quê? De 2. Porque eu quero ter 3 filhos, já tenho o Arthur. Quero mais 2, porque o carro cabe 2 na frente e 3 atrás. Aí completa o carro certinho. Aí o pastor Emerson falou assim, Deus vai te dar uma Kombi. Eu falei, amém. Vamos de Kombi e tudo. A vantagem, o Flavinho falou uma vez pra mim que Kombi e Fusca, eu não entendo muito de carro, eu só sei dirigir e olha lá ainda. Mas Kombi e Fusca com arame e alicate se conserta, né? Então, vou ter uma Kombi, né, amor? Vamos comprar uma Kombi? Não. Mas nós somos bem-aventurados. Não se esqueçam disso. Nós somos abençoados porque num domingo de manhã quente, nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Nós não estamos em outro lugar fazendo qualquer outra coisa, nós estamos buscando a presença de Deus. Não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixem levar por qualquer sentimento ruim que está dentro do seu coração. Se aproximem de Deus e tenham as suas raízes arraigadas profundamente num solo fértil, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Não busque a sua satisfação em qualquer outra coisa. Seja em jogo, seja em bebida, seja em pornografia, seja em droga, seja em qualquer coisa. Não busque a presença dessa satisfação, a não ser na presença de Deus. Eu estou fazendo teologia. Falei para minha esposa essa semana. Eu queria fazer psicologia. Mas na UEL é o dia inteiro, não dá para fazer na UEL. E nos outros cursos é um absurdo de caro. Na PUC, 2.200. Na Inesul, R$600. Aí para eu sair daqui, eu sou de Cambé, e lá para Inesul eu gasto mais R$600 de combustível. Falei, não dá. Ela falou assim, eu quero que você termine teologia. E aquilo para mim foi um tapa na cara. Por isso que eu falei que Deus bateu muito forte em mim essa semana. Porque a gente é muito bom para começar as coisas. Mas e para continuar as coisas? O que precisa para você... Olha lá. O que precisa para você contar de 1 até 10? Precisa saber os números, né? Saber os números. 1, 2, 3, 4, 5. E precisa saber a ordem dos números. 1, 2, 3, 4, 5. O Arthur sempre pergunta, amanhã é domingo? Não, filho, amanhã é terça-feira. Amanhã é domingo? Não, filho, amanhã é sexta. Ah, tá. Ele sempre faz perguntando os dias da semana. Então, para nós sabermos contar de 1 até 10, nós precisamos conhecer os números e nós precisamos saber a ordem dos números. O 1 vem primeiro, o 2, 3, 4, a sequência dos números. A mesma coisa com o alfabeto. Do A até o Z, nós precisamos conhecer as letras do alfabeto e saber a sequência das letras do alfabeto para conseguir falar a letra do alfabeto. Confesso que eu ainda tenho dificuldade se me perguntarem se o Q vem antes ou depois do S. Eu tenho que fazer M, N, O, P, Q.
Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para nós conhecermos a sequência dos números, nós precisamos ter um certo nível de sabedoria. Nós precisamos ter ali um certo nível de conhecimento, um certo nível de inteligência. Então, nós começamos as coisas na nossa vida e não continuamos, porque nós não estamos fazendo as escolhas baseadas no temor do Senhor. Porque se nós realmente temêssemos a Deus, nós não faríamos escolhas à torto e à direito. Ora eu quero isso, ora eu quero aquilo. Nós que somos homens, nós temos a obrigação de oferecer uma plataforma segura para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa família. Nós não podemos ser volúveis. E foi isso que Cristo falou para mim essa semana. E muitas vezes nós deixamos essa oscilação tomar conta na nossa vida, porque nós não estamos agindo com temor. Nós queremos fazer na força do nosso braço. E nós somos egoístas, falhos e pecadores. Caminhando para o final já. Por favor, abra a Bíblia, coloca ali, Tiago capítulo 1, quem quiser abrir também, capítulo 1, do verso 1 ao 14, e é os dois últimos textos que eu vou ler. Ixi, molhei a Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ser plena, ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, e que todos concede liberalmente. Nós estamos pedindo o que para Deus? Nós não estamos pedindo sabedoria, nós estamos pedindo bênçãos. Quem foi que prometeu bênção? Se o adorares, não foi Cristo. Com grande alegria, Ele dá a sabedoria e com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ah, Cristo, eu creio, eu quero, mas vou dar uma segurada aqui. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, irmãos de condição humilde, deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Pois o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza, e a glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio a muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Ele não está falando para você começar vários planos. Ele não está falando para você começar uma coisa, começar outra, começar um projeto, começar um negócio, começar uma faculdade, começar um emprego. Não, ele está falando para você continuar. Continue fazendo aquilo. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: eu sou tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Lembra que no começo a gente falou que nós caímos em armadilhas que nós mesmos criamos? A nossa conduta nos aproxima daquilo que nos faz cair. Se eu tenho problema com determinada situação, com bebida, o que eu vou fazer conversando com pessoas que bebem? Ah, eu vou ser luz lá. Não, irmão, você não vai ser luz lá. Se eu tenho problema com... Enfim, cada um sabe o problema que tem. E por que você faz questão de achar que é o Superman?
e que pode aguentar essa bebida, essa conduta, esse momento. Eu lembro logo quando eu me converti, eu estou muito saudosista, né? O pastor falou assim, que se parecer o diabo na sua frente, você dobra o joelho, ora, luta, batalha. Se aparecer a tentação na sua frente, você corre. Nós não somos super-heróis. Não somos. E o último texto, e eu quero chamar o louvor. E eu quero chamar o pastor Emerson também, pastor. Me ajuda. Eu quero pedir para o irmão apagar a luz. Alguém? Ok, apaga a luz, por favor. Quero ler um versículo. Tiago, capítulo 2, verso 19. Diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Qual foi a última vez? Muitas vezes nós agimos piores que os demônios. Porque o que está escrito aqui? Os demônios creem e tremem. Quantas vezes nós, com os nossos pecados de estimação, agimos de uma maneira sem temor e não trememos? Nós agimos confiantes naquele pecado, de que nós não vamos cair e que não dá nada. E nós não trememos. Os demônios tremem e nós somos orgulhosos o suficiente para não aceitar o amor de Deus. Qual foi a última vez que você tremeu? Na hora que você estava fazendo aquele pecado de estimação. Na hora que você estava no celular, você tremeu? Na hora que você curtiu aquela foto daquela pessoa que você não podia curtir, você tremeu? Na hora que você olhou aquela foto que não podia olhar, você tremeu? Na hora que você saiu da sua casa e foi para a boca de fumo, você tremeu? Na hora que você mentiu, você tremeu? Não sejamos piores que os demônios. Que o temor do Senhor faça morada nos nossos corações e que nós possamos agir com esse temor. Que Deus abençoe.